Atenção, senhor Newton César, chamando. Cá estou. Agora sim, Márcio está gravando a chamada. Estamos Esse aqui. esse comecinho sempre pega uma peça na gente, né, cara? Porque tem uma diferença daqui para com você, e aí sempre no começo a gente fica numa expectativa assim, né? E aí, tá gravando ou não? Tem que Então, dar uma passadinha, né? Para dar uma enroladinha, para depois. mas enfim, então geralmente quem nos acompanha percebe que esse começo fica, né, tipo assim, meio, né? É. Um esperando o outro, mas beleza. Então vamos embora aí com mais um Contatos Insólitos. Este episódio é de número 103 e o tema de hoje é como provocar experiências de pico. Adoro esse tema. Vamos lá. Eu confesso que esse título ele é bem chamativo, né? Talvez bastante instigante. Então já é bom logo de cara, para depois não reclamarem, né? Fazer aqui uma ressalva, né? Um parênteses, uma grande ressalva, uma grande observação. A ideia aqui não é fornecer uma fórmula, né, para você provocar experiências de pico, tá? É mais um chamariz. Muitas pessoas ouvindo. Que pena, né? Isso aqui é mais um chamariz para uma conversa que a gente quer ter, que tem a ver com isso, né, obviamente, mas não há uma fórmula mágica para você fazer esse tipo de coisa, para você provocar esse tipo de evento, né, ou esse tipo de experiência, e simplesmente mais uma predisposição para, né, é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de propor a você. Você já, né, tem o tema em mãos que eu te passei com antecedência, mas vamos falar agora aqui para aqueles que nos acompanham nesse canal do que se trata o tema. Então, a ideia é começar justamente falando a respeito do que seriam as experiências de pico, né, que são esses estados expansivos de consciência que acontecem subitamente, né? E da mesma forma que eles surgem subitamente, eles vão embora, né? Assim, sem deixar grandes, como posso dizer assim, grandes... A pessoa fica vendida, na verdade, né, cara? Depois de uma experiência como essa, volta atordoada de uma experiência como essa. E o comum acontecer por incrível que pareça, a gente ser engolido pelo nosso cotidiano na sequência, e muitas pessoas acabam até esquecendo de que esses eventos ocorreram, né? O Abraham Maslow, grande psicólogo americano, né, cara, o responsável pela famosa pirâmide de Maslow, se debruçou sobre o tema, ele estudou bastante essa temática e acabou verificando que isso acontece no nosso cotidiano, né? Muitas pessoas passam por experiências como esta espontaneamente em situações corriqueiras, do tipo, estou lá no ponto de ônibus esperando o ônibus e pá, tenho uma experiência de pico. Às vezes estou, né, cozinhando alguma coisa, fiquei num transe ali enquanto está preparando o meu alimento e de repente tenho uma experiência de pico. E então isso é mais comum, porque normalmente o que a gente faz, ou normalmente o que nós pensamos, né? Isso ocorre com, sei lá, um monge tibetano, né, em um estado de transe profundo, depois de 18 anos de treinamento, ele passa por uma experiência como essa, né? Ou pessoas em processos religiosos, né, em transe, de repente em cultos, ou experiências desse tipo, a pessoa acaba tendo uma experiência de pico, e na verdade isso se encontra além dessa esfera. Acontecem também nesses momentos, claro, né? Mas também há outros momentos mais cotidianos em que isso ocorre, e o problema é justamente esse: como é que a gente lida com essas experiências, né? E como é que a gente passa a prestar atenção mais nesses acontecimentos, de forma que a gente não deixe que eles simplesmente caiam no esquecimento, né? Então, a ideia é que a gente conversar a respeito sobre isso, mais sobre essa questão da predisposição, né? Estar aberto para, e o quanto que isso conta, né? Em você estar começando a prestar mais atenção nessas possíveis experiências, ao invés de simplesmente afogá-las dentro do paradigma materialista, ou para baixo do paradigma materialista, que é o paradigma predominante da nossa civilização, de forma a gente simplesmente esquecer que isso ocorreu com a gente e tocar a nossa vida da mesmíssima forma como ela até então vinha ocorrendo antes desse evento, né? Então é mais ou menos por aí que eu queria começar a falar sobre isso. Já passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Não, excelente, cara. Inclusive, o Maslow, se não foi ele que criou o termo, foi quem popularizou. Com certeza foi quem popularizou, começou a pesquisar isso. E pelo que eu nunca tinha ouvido falar também, foi quando eu li os primeiros livros dele, os textos dele, que eu fiquei sabendo. Daí, lendo Stanislav Grof também, que também aprofundou no assunto, e é bem isso, cara. É muito mais comum do que a gente imagina. Bem fugidio, e a ideia do vendido que você usou, eu achei o termo ótimo, a gente fica vendido, né? E o pessoal da teoria integral, que é o Weber, eles dizem o seguinte, eles tentam explicar o porquê, porque geralmente a pessoa vivencia isso, mas ela vai interpretar aquilo de acordo com o nível de consciência dela. Como 70%, segundo eles, acham que está ou etnocêntrico ou egocêntrico,
não vai conseguir interpretar aquilo com a magnitude que tem e vai ver como uma coisa fundamentalista. Estive com Jesus, estive com Deus, fui agraciado, e não vai conseguir trazer para o dia a dia esse tipo de coisa, ou vai virar um fundamentalista radical e vai tentar fundar o seu grupo, ou vai tentar escamotear, como você diz, e esquecer aos poucos e tal. Stanislav Grof, junto com a ex-esposa dele, agora minha memória depois da Covid ficou horrível, mas vamos ver se eu lembro. Acho que um livro chama A Tempestuosa Busca do Ser, e o outro chama Emergência Espiritual. Eu só acho mais legal, porque emergência espiritual, os dois sentidos da emergência, do verbo emergir, então a coisa vem, sem a pessoa prever, o que está acontecendo comigo? E também uma coisa que é urgente, está acontecendo com várias pessoas do mundo. Tanto é que ele e a Cristina Grof, esposa dele, perceberam que estava acontecendo com tantas pessoas. Nesse livro, ele lista 3.000 casos. Então, ele viu muito mais. A última estatística que ele deu era 30.000 de casos dele. Pessoas que estão tendo esse tipo de experiência sem nenhuma assessoria psicológica. O que acontece? As pessoas ao redor, você está louco, vamos interná-lo. Pois é. Tá pirado. Então, essa ideia da emergência espiritual, me lembro que ele e a ex-esposa dele na época criaram uma espécie de rede de acolhimento para essas pessoas que estavam tendo isso e não tinham a quem recorrer. Então, acontece o tempo todo, com todos nós. Agora, o que fazemos com isso? Acho que é isso que nós vamos bater a bola aqui. Eu acho que, embora não seja a temática aqui, também você falou isso, me remeteu a uma outra circunstância, mas que tem a ver com essa questão do que eu faço com isso, justamente são os casos ufológicos, né? Então, os contatados que passam por experiências desse tipo, ficam com esse problema na sequência do tipo assim, o que eu faço com isso, né? E muitas vezes, se a pessoa não tem o suporte, ou se a pessoa não teve acesso a um conjunto de informações prévio, a respeito do assunto em particular, ela vai tender a esconder isso das pessoas. Por quê? Porque estou ficando louco, né? Eu não vou querer mostrar isso para ninguém, porque vão me taxar de louco. Às vezes a própria pessoa se acha louca, ou às vezes nem ela não se acha louca, mas ela tem vergonha de falar isso para as pessoas, porque vai haver toda uma questão preconceituosa em relação ao assunto, e a pessoa vai simplesmente ficar quieta e não vai relatar. E esse é um grande problema, né? Porque assim, a gente sabe que dentro da casuística ufológica, né, tem muito mais casos do que aqueles relatados, né? Porque as pessoas simplesmente ficam quietas, não querem passar isso adiante, não querem, por exemplo, colocar em risco suas carreiras, uma série de outras circunstâncias que fazem com que elas suprimam aquilo e simplesmente caiam no esquecimento, ou não cai no esquecimento, mas a pessoa jamais vai colocar aquilo em público, né? Então, esse é um outro problema. Muito bem colocado. Não é o tópico hoje, mas só para terminar esse parênteses, por outro lado, parece que a época atual nunca foi tão boa para grupos de acolhimento. É fácil encontrar um grupo que seja capaz de receber relatos, até anonimamente. Você pode, se não quiser se comprometer a sua carreira, relatar o seu fato ou ler a respeito. E vamos abrir o espectro. Gente que tem contato com elementais, de uma série de outras criaturas. E, falando em grupos de acolhimento, talvez o mais aberto de todos seja o espiritismo. Qualquer pessoa que tem algum contato com isso sabe que no espiritismo será acolhido, pode encontrar um caminho aí, não faltam veículos para a pessoa procurar, até para a internet, e para emergência espiritual, como a gente estava falando, experiências de pico, também tem, basta você ir procurar se quiser. Eu acho que o que a gente vai discutir aqui é, legal, eu tive isso, como é que eu posso reproduzir? Para quem quiser reproduzir, como é que eu posso repetir a dose? Como é que eu posso continuar tendo esse tipo de experiência se foi prazerosa? Né? Exatamente. É legal. Eu acho que a gente vai aprofundar nisso daí agora. Vamos ver até onde vai a nossa capacidade de improviso, né? Porque o tema ele é realmente escorregadio, pantanoso, e a dificuldade, inclusive, de se estabelecer um link, né, conceitual, uma estrutura que seja possível de ser verbalizada, né, encontrando palavras adequadas para expressar coisas que são tão abstratas, né? Mas vamos lá, a gente se mete a besta de querer falar sobre essas coisas, vamos embora. Bom, uma coisa que talvez a gente pode parar para pensar como uma primeira tentativa, né, mais lógica de você tentar provocar essas experiências de pico seria a prática da meditação, né? Mas sabemos que no mundo hoje em dia, né, isso sempre foi difícil, mas ainda mais hoje em dia, fazer uma prática ou ficar bom na arte de meditar requer muita disciplina, muita paciência, que são dois atributos
né, cada vez mais raros no mundo hoje em dia, porque somos bombardeados o tempo todo por informações, a distração está sempre presente o tempo todo nos nossos bolsos, através dos nossos smartphones, então fica realmente complicado, mas a meditação seria uma dessas formas, né, de você praticá-las, não com esse intuito diretamente, né? Existe uma série de outros benefícios, né? Que seria o benefício de você ficar uma pessoa mais centrada, mais calma, mais esperta, mais observadora em relação ao que acontece consigo mesmo. Então, tem uma série de outras vantagens, além dessa, né, de provocar as experiências de pico. Mas poderia ser um caminho se a pessoa, né, estivesse a fim de fazer isso e tivesse a disciplina realmente para querer empreender essa jornada. Então, não sei se você queria falar alguma coisa a respeito disso. Concordo. Inclusive, eu me interessei por meditação logo depois que eu entrei no Grupo Ramo, fiz tudo, né? Tudo que existia, já que eu não sabia nada, né? E eu fiz o curso de meditação transcendental em 89. Nós estamos falando em 90, 2020... Pô, faz tempo, hein? Quase 30 e poucos anos. E ali, o conceito que eu tinha era esse: vamos meditar para transcender, para encontrar a iluminação. E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo, a gente vê que não é isso. É um subproduto interessante alcançar picos, experiências de pico, mas não é isso. Você tem vários subprodutos interessantes para trazer você para o presente e tal. Agora, o X da questão aí é: por que as pessoas reclamam? E acho que você colocou muito bom, e a gente já falou isso em outros episódios. Se a gente não for capaz de priorizar as coisas para contrapor a nossa vida com relação às distrações, nós vamos ter tempo para nada. O que é verdadeiramente importante, né? Não é possível que uma pessoa não tenha 15, 20 minutos todos os dias para poder trazer para si uma experiência que só traz benefícios. Quaisquer dos produtos, quaisquer dos subprodutos que a gente possa listar da meditação, e a experiência de pico é uma delas, e é extraordinária, todos são super benfazejos, são todos super positivos. Não querer fazer isso, ou o pior, encontrar desculpas para não fazer isso, é não estar priorizando. Não é questão de julgar, é não estar priorizando. Né? E, por outro lado, sem ter consciência, cair nas armadilhas das distrações, que elas são terríveis, elas são cada vez mais bem articuladas, mais bem feitinhas, é muito difícil resistir. É muito difícil resistir. Isso, e essa desculpa que você mencionou, né, de que eu já vi também algumas pessoas falar, a meditação não é para mim. É mais ou menos aquela mesma desculpa que você ouve quando a pessoa está obesa e fala, não, a academia não é para mim. Então, assim, vocês giram um círculo vicioso, né, que por um lado você não tenta, você não inicia o processo, e por outro, por não iniciar, você reforça a ideia de que não é para você, porque você realmente nunca iniciou. Então, fica naquela coisa, né, de que nunca vai funcionar mesmo, né, como uma profecia autorrealizável. Né? Então, além do fato de que, quantos tipos de academia existem? Pois é. E não existe só um tipo de meditação. Acho que essa é outra armadilha também que as pessoas não entendem. Existem vários tipos, vários tempos. Quem associa a ter que raspar o cabelo, vestir-se de açafrão e ficar 12 horas por dia sentado em posição de lótus, isso não é só isso que é meditação. Muito pelo contrário. Algumas comparações que eu acho interessante, eu já ouvi isso em algum lugar, não vou lembrar agora de onde que veio essa ideia, mas assim, de que a meditação seria a prática esportiva. E dentro da prática esportiva, você tem vários tipos de esporte. Né? Então, esses vários tipos de esporte seriam as várias modalidades de meditação. Né? Então, acho que é uma boa analogia para a gente. Bom, a segunda forma também que a gente teria para provocar, né, essas experiências de pico, esses estados expansivos de consciência, seria o uso de substâncias enteógenas ou substâncias psicodélicas, né? Aí como a gente tem aí os cogumelos mágicos, né? Aí você tem DMT, ayahuasca e outras substâncias. Bom, aí agora a gente tem também outra questão a ser avaliada, que é o seguinte, fazer por fazer também, ou utilizar isso de uma forma recreativa, eu em particular, não vou querer aqui também ser o careta da história nem nada, mas eu em particular, eu acho que foge do intuito, né? Porque você simplesmente não tem uma estrutura, não tem uma forma de sistematizar algo que por si só já é abstrato demais, já é fora da casinha demais, para que a gente volte para cá sem que tenha uma ideia de integralidade ou de sistematização, para que você, ao longo do tempo, vá evoluindo na utilização dessas substâncias, né?
Então, eu, em particular, eu não acho, assim, o caminho ideal se não tiver essas pré-condições ou essa predisposição em encarar isso como um processo de aprendizado e não simplesmente um processo de diversão, né? O que muita gente pode discordar de mim e está tudo certo. Então, eu acho que, embora eu também nunca tenha usado, né? Deixar claro aqui também que eu estou falando essas coisas de estudioso das coisas que eu li a respeito, mas eu mesmo nunca utilizei. Então, não sei o que você acha sobre essa temática em particular. Eu acho assim, eu acho que pelos relatos, né, a gente está tendo hoje uma revivência, um revival dos estudos sobre o uso das substâncias enteógenas como auxiliares em processos terapêuticos, está indo super bem. Dentro desse estudo, o objetivo é terapia, né? É tirar, livrar, ajudar as pessoas a superarem traumas e problemas sérios psicológicos. Mas o subproduto delas é as pessoas terem experiências de pico, terem experiências maiores do que ela, o ego expandido, o ego natural, como você falou, o ego consciencial. Seria o eu natural, né? Eu natural, isso. Expandido como um subproduto extremamente positivo. Inúmeros relatos, dezenas de milhares. Stanislav Grof já cobria isso na década de 80, 70, 80, 90 e hoje está acontecendo. O que eu acho concordo com você, fazer por fazer, não. Mas se a intenção é expandir a consciência, se a intenção é crescer espiritualmente, se a intenção é olhar e reforçar um olhar mundocêntrico, eu acho válido experimentar, que foi o que eu fiz, e pode ser um subproduto ou não na coisa, mas só pela farra, não. Mas se a intenção... E, aliás, isso é uma coisa que depois eu gostaria de voltar, se não hoje, algum dia. Tudo que eu estou lendo aí, eu não tinha percebido como a intenção por trás ela é fundamental para qualquer tipo de caminhada que você queira falar com relação ao desenvolvimento. Qualquer desenvolvimento. Eu não tinha percebido isso. Tinha passado batido. Pensa, qualquer desenvolvimento, a intenção por trás, inclusive a intenção, às vezes, segundo o que eu estou lendo, e eu quero, agora eu estou experimentando, ele é mais forte do que os rituais. Lembra dos rituais que nós comentamos? Muitas vezes a gente se preocupa mais com o ritual e menos com a intenção. E a intenção, quantas vezes nós mesmos tivemos experiências fantásticas? O ritual foi metza, mas a intenção era forte e a intenção deu resultados. A intenção parece que é bem importante nesse aspecto. Uma intenção de crescimento espiritual e expansão costuma gerar. O pessoal da teoria integral confirma isso, o pessoal de Stanislav Grof, toda a turma de psicologia transpessoal confirma isso. Tende a levar a experiências de pico. Eu concordo que tem sido produzido muitos materiais, né, cara? Estudos científicos, inclusive, agora com esse renascimento do uso de substâncias enteógenas ou psicodélicas com finalidades terapêuticas, e é impressionante, né, cara? Assim, as pessoas dando seus relatos de curas sendo provocadas de forma rápida, inclusive, né? O quanto que isso está causando de melhora, microdoses, inclusive, de certas substâncias estão sendo testadas com um sucesso, assim, absurdo. Então, não tem como negar, né, cara? As coisas estão sendo produzidas, tem muito material aí sendo produzido, já li a respeito, já assisti a documentários, enfim, não tem como a gente negar esse tipo de coisa. Porém, com essas ressalvas que eu, no início eu mencionei, né? Bom, essa seria uma outra forma, né? Mas eu acho que aí chegamos, então, finalmente, aonde eu queria tocar, que é a questão da predisposição para. E aí existe uma série de armadilhas, uma série de fatores que complicam realmente o como que você pode deixar o terreno arado e pronto para que essas experiências ocorram, né? Então, a primeira coisa é simplesmente você estar tão apegado, tão identificado com o paradigma predominante, que você simplesmente desconsidera qualquer possibilidade de algo além disso ser possível de ocorrer. Então, essa é a grande primeira barreira, acho que o primeiro grande desafio, talvez o maior de todos, né? É de você aventar a possibilidade de que talvez algo assim, ou algo dessa natureza possa ocorrer, né? Então, vou falar muito agora sobre a predisposição, né? Porque eu acho que é um aspecto importante. Então, né, mais uma vez, voltamos a falar sobre a questão do cativeiro, né, cara? De você estar muito bem ali satisfeito, muito bem acomodado dentro desse cativeiro. Então, a tendência é você simplesmente não olhar para fora, porque simplesmente você acha que as paredes do cativeiro delimitam
tudo aquilo que existe, né? Então, seria a primeira barreira, a grande barreira aí, talvez a mais difícil de todas, a gente quebrá-la, e se você está dentro dela, enfim, realmente não vai ser possível você ter nenhuma experiência de pico. Concordo. De novo, assumindo essa ideia do pessoal da teoria integral, de que 70% da população está no nível de consciência entre o etnocêntrico e o egocêntrico, e não abre espaço para nada transcendental desse sentido, não acreditar, não crer que seja possível, já invalida a possibilidade de que isso possa acontecer de maneira natural, que seja viável e que possa trazer benefícios. Se acontecer, a pessoa filtrará de uma maneira extremamente negativa, ou fundamentalista, ou vai querer esquecer, não vai considerar. E você mencionou uma coisa de não acreditar, mas acho que antes desse fator, tem uma não é uma predisposição, mas uma característica anterior a essa, que é justamente, ou na verdade a descrição de um estado anterior, que seria o estado onde a pessoa simplesmente não sabe que isso é possível. Então, assim, acho que tem muitas pessoas que se enquadram nesse tipo de estado, né? Eu nem sei que existe essa possibilidade. A ignorância pura, não Exatamente. conhecimento absoluto de que isso existe. Porque aí o segundo passo seria, ao passo que a pessoa entra em contato com essa informação, ou lê em algum livro, ou ouve alguém falar a respeito, aí sim ela ter essa postura de do tipo, não, isso não existe, isso é viagem na maionese, você inventou, ou coisas desse tipo, né? Mas eu acho que um passo anterior é justamente esse de, cara, nem sei que é possível isso, nem sabia que seria algo possível de existir. Bem colocado. E pior, talvez nós como sociedade tenhamos criado até um certo cenário negativo e pejorativo em que qualquer coisa que se assemelha a isso é visto como loucura, paranoia, está fora da curva, você está precisando de ajuda, não faz parte dos cânones da normalidade. Então é melhor nem mencionar isso, né? Também, consciente ou inconscientemente, está aquilo ali, aquele anteparo, que se vier vai ser filtrado por ali, por ali. Junto com a ignorância. Bem colocado. Bem colocado. Uma outra coisa que também pode ser um impedimento, né, dentro dessa ideia de cativeiro, é justamente quando ocorrer alguma coisa nesse sentido, e é isso que você falou no início, né, a pessoa filtrar esse evento, essa experiência de pico, pelos filtros dos paradigmas que ela possui, né? Então, se a pessoa tem uma religião em particular, ela vai filtrar aquilo de acordo com aquela religião, né? Ou uma ideologia em particular, seja lá o que for. Então, ela vai tentar enquadrar aquela experiência que foge, né, de qualquer parâmetro que ela conheça, dentro daquilo que já está estabelecido por ela como algo possível, né? Então, aí a possibilidade de haver atrito, né, e haver muita sujeira, né, muita decantação aí em suspensão, é enorme, né, cara? Distorção, total. Imagina, uma pessoa que recebe uma enciclopédia Barça, para os maiores, quem tem mais de 30 anos vai entender, quem tem menos de 30 anos não saberá. Você sabe o que é isso. Wikipédia, para todo mundo poder entrar. E ela está na 5ª série primária. Ela não terá condição de abarcar 98% do material que está ali contido, né? Então, mal comparando é isso. Imagina uma pessoa que não tem essa estrutura para poder, ela vivencia aquilo tudo, gigantesco, está além da compreensão dela. Quando ela volta, como ela encaixa na estrutura interpretativa da realidade dela. Ela tem uma realidade muito pequenininha, como todas as nossas, mas talvez um pouco menor do que a nossa, porque a gente pelo menos está tentando olhar a coisa como mundo cêntrica ou cosmocêntrica. Como ela vai encaixar aquilo? Como vai encaixar algo do tamanho do planeta num triângulozinho de, sei lá, 9x13? Não tem como. Complicado. Então, esse é um outro problema também. E muitas vezes também, eu acho que é um terceiro obstáculo que a gente pode aventar em relação a não conseguir provocar as experiências de pico, é justamente a ideia de que isso requer esforço, né? Um grande esforço e de forçar a coisa. E pelo que eu tenho lido, né, e pelas minhas próprias experiências, essas experiências de pico elas não decorrem através de esforço, a não ser onde haja processos, por exemplo, ritualísticos, onde há
grandes esforços das pessoas envolvidas, né? Você pega tribos indígenas que passam por rituais onde requer grande esforço, ou você passa muito tempo em jejum, então coisas onde você coloca o seu organismo no extremo da sua capacidade, aí essas experiências ocorrem, né? Então, muitas pessoas podem alegar que, então seria preciso você se sacrificar, né? Autoflagelo, alguma coisa assim, para provocar uma experiência desse tipo, né? Como, por exemplo, a própria história de Buda, né? Que explica, né? Os ascetas lá na Índia, né? Passando por privações, morando na floresta, passando por fome, por sede, também no intuito de nesses extremismos, acabar chegando à exaustão do corpo físico, isso provocar alguma experiência de pico, alguma espécie de transcendência devido a fatores físicos levados ao extremo, né? Então, eu acho que esse é um grande problema, porque as pessoas lendo literaturas desse tipo, ouvindo falar a respeito de eventos dessa natureza, acabem se afastando também dessa ideia de, eu não quero passar por uma experiência de pico, porque eu vou ter que me sacrificar em demasia e, sei lá, chegar aos limites do meu próprio corpo, né, correndo até o risco de morte para provocar algo assim, então isso é inviável, né? Então, também acho que é um outro ponto interessante a gente frisar aqui, que não estamos falando a respeito disso, que existem outras possibilidades também. Isso ocorre de fato, né? Existem relatos a respeito disso, mas não é a única possibilidade existente. É bom deixar isso claro. Existem inúmeros relatos, aconteceu no passado durante milhares de anos, acontece hoje, é fato, mas também é fato que muitas pessoas que fazem esses tipos de rituais, que demandam um certo tipo de, entre aspas, sacrifício, também não têm experiência. Não? Sim. Isso está muito associado, sabe com o quê? Que o que a gente tem trazido muito do Oriente, a iluminação. Para eu me iluminar, eu preciso fazer isso. E muitas correntes ainda usam esse tipo de coisa hoje. Outras já perceberam que não. Acho que a gente vai daqui a pouco entrar nessa seara. Para muitas pessoas, não. A questão não é essa. Iluminados já estamos, a gente tem que limpar a coisa, ou deixa vir naturalmente. O pessoal da teoria integral pensa ao contrário. Não, expande a sua visão de mundo e naturalmente você vai estar se favorecendo a entrar em contato com visões maiores da realidade. A sua realidade é do tamanho do seu horizonte. Exatamente, com certeza. Então, eu acho que justamente você tocou aí, resvalou no coração, na questão central que eu gostaria de tocar, que é justamente essa ideia de que alguns processos nos falam, né, que nós já somos Buda. Então, mas qual que é o grande problema, né? Aí a gente poderia falar a respeito daquela ideia que a gente sempre bate na tecla aqui, né, da consciência, grande consciência universal no substrato de tudo aquilo que existe, e nós como consciências dissociadas dessa grande matriz consciencial. De que há aí um grande problema, porque a gente foi criando através, né, do nosso nascimento, a criação que nós tivemos, né, as influências de familiares, depois a influência de amigos, escola, uma série de influências externas que nos obrigaram a nos adaptar a esse meio, né, foi fazendo que a gente fosse criando camada em cima de camada de ficções que foram encobrindo esse eu natural e criando ao mesmo tempo uma personalidade, né, um eu adaptado que, né, existe justamente para tentar viver nesse ambiente que muitas vezes é hostil, mas também muitas vezes também é aconchegante, né? Os nossos pais, na maioria das vezes eu posso dizer, possuem boas intenções em relação a nós, né? Mas outros casos nem tanto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que há uma limitação aí e há uma adaptação ao meio que ela é tão grande ao ponto de criar tantas camadas umas em cima das outras e ficções que esse Buda fica lá dentro, escondido, né? Trancado a 7 chaves e inacessível, né? Então, como você tem algumas filosofias que pregam que, na verdade, a ideia não é você fazer um esforço hercúleo para chegar ao ponto de iluminação, mas mais a ideia de você se desfazer, se desvencilhar dessas camadas que você foi criando ao longo da vida para conseguir limpar isso daí e chegar no cérebro, no coração, na sua essência, esta sim luminosa, essa sim que levará à iluminação tão desejada, né? Então, é um tipo de pensamento que ele vai contra aquilo que popularmente se acredita ser necessário para chegar à iluminação, e eu acho que é legal a gente falar a respeito disso, né, e tocar nesse assunto em particular. São vários. A ideia do desvelar, tirar Isso. os véus. Está cheio de véus entre você e o seu eu natural, a sua essência, né? E a ideia era essa. O Ramana Maharshi,
Ele diz, a técnica dele é, nós já somos isso, qualquer um pode chegar. Pergunte-se sempre, quem sou eu? Quem sou eu? E pergunte-se, quem é que está fazendo essa pergunta? Exato. Quem é que está fazendo essa pergunta? Esse é você, esse é você, esse é você. E vá fundo com isso, né? Esse é o grande obstáculo. A aculturação, a gente já colocou sobre isso, e aí tem uma coisa que, pô, você vai gostar disso. Aquele livro que eu te passei do Shadow Light, cara, você vai ter que ler. Porque a sombra é muito maior do que eu imaginava. É muito. Imagina que todo inconsciente coletivo é a sombra, é tudo. Lembra da metáfora do barquinho no oceano e o barquinho? É tudo aquilo. E a sombra nos impede de ver as coisas, porque a gente tá ocultando, está reprimindo, está dissociando e não está integrando. A ideia seria integrá-la para poder ver maior. Ela é muito mais importante do que imaginava, cara. E lidar com ela é fundamental. E outra, eu estava lendo essa semana e eu fiquei, pasmo. Eu preciso confirmar essa informação. Mas se for isso, olha o drama. Parece que, em média, nós tomamos 35 mil decisões por dia, consciente ou inconscientemente. Nossa. Cara, Assustador. é muita coisa. Claro que a maioria é inconsciente, é muito de hábito, mas imagina o volume de coisa. Agora, imagina poder pegar uma parte pequena dessa, 10%. Ah, legal. Eu vou conscientemente tomar decisões que vão me fazer uma pessoa melhor. Vai me fazer, vai transformar minha vida numa caminhada, numa jornada melhor. Cara, muda o cenário. Muda o cenário. Nossa, vou ser obrigado a ler agora, não vai ter jeito. Mais uma das coisas que eu estou lendo e, nossa, não consigo. É impressionante. Mas voltando, a aculturação e toda a parte do nosso inconsciente, as nossas sombras, nos impedem de ver isso. Gozado que tem uma busca ali, né, de uma maneira ou de outra, uma busca espiritual, uma igreja, um olhar para o céu. Está lá, o inconsciente está por essa busca desse algo maior. E provavelmente desde as cavernas a gente está sentindo isso. E a gente vem crescendo. A psicologia tem 120 anos, a ideia das terapias de fala, a ideia de se olhar para dentro e descobrir algumas coisas é bem recente, mas está ali. O problema que a gente já descobriu também é lutar contra a aculturação, lutar contra essa sombra gigante e tem um mínimo de sacrifício, que é, no mínimo, estar disposto a. Mesmo que não seja aquela coisa hercúlea que a gente colocou há 10 minutos, mas, no mínimo, a predisposição a. E também, passando pela primeira barreira que você colocou, eu preciso saber que isso existe, eu preciso saber que isso pode vir a acontecer, né? E aí começar a caminhada. Quantos de nós nunca nem ouvimos falar de certas coisas, ou vamos ouvir falar, sei lá, aos 45 anos, 50 anos? Que é outro problema, que é o efeito Dunning-Kruger, né, também, de você achar que você já sabe tudo, você já tem acesso a tudo, não tem mais nada a ser aprendido, né, que é um equívoco monumental, né? E o grande cativeiro materialista que diz que nada disso pode ser real, tudo disso é uma grande viagem na maionese, esquece isso, o que importa é a conta bancária, o que está acontecendo, o que você pode tocar e tal, não contribui em nada. Só atrapalha. Reforça, na verdade, as grossas paredes desse cativeiro, fazendo com que as pessoas simplesmente nem parem para pensar a respeito disso, né, e toquem suas vidas de forma, sei lá, da forma como é possível estabelecer, né, dentro dos limites de atuação que você estabeleceu para si próprio, né? Inclusive, antes que só uma coisinha que me ocorreu agora, imagina, uma pessoa, você, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aqui, tem uma experiência dessas de volta, legal, mais uma confirmação que a vida é muito mais que isso, tá. Conta isso para uma pessoa materialista. Eu ouvi isso já, mas eu imagino várias pessoas dizendo, legal, e daí? É que esse daí eu queria deixar para o próximo episódio, entendeu? O É episódio ótimo. daí, entendeu? É ótimo, porque para essas pessoas, eu ouvi isso da boca da pessoa. Sua conta bancária foi alterada? Sua saúde melhorou? Seu relacionamento melhorou? É o tipo de pergunta pertinente que muitas das respostas será sim, se você vier explorar. Mas isso a gente já conversou várias vezes, que é sempre outro ponto. Essa necessidade de utilitarismo material nos serve como uma âncora que não nos permite ter acesso a uma série de coisas que fazem parte da realidade que a gente não tem acesso. É complicado, porque tem o utilitarismo, né? E essa ideia também do imediatismo, né? Além do
acho que são os dois interligados, né? Ou seja, isso imediatamente me traz algum benefício? Às vezes traz, mas não imediato. Ou seja, é um processo que vai ter que ter uma decantação, né? Vai ter que ter uma espera, um aguardo por uma maturidade que não ocorre da noite para o dia, né? Então, também já querer extrair algo disso imediatamente pode ser não, geralmente uma expectativa que não vai bater com aquilo que está acontecendo. Então, é complicado isso. E no mundo de hoje, em que os downloads costumam demorar segundos, você está me querendo propor uma coisa que vai demorar dias, semanas ou anos? Ah, não. Não. Mas esse é um problema que, inclusive, eu, né, como trabalho com processos, né, eu não trabalho com produto que você entrega, né, daqui a 2 ou 3 dias no Mercado Livre, por exemplo, eu cada vez mais eu observo, né, ou seja, processos, por exemplo, na hora de você aprender um idioma que requer paciência e saber que isso é um processo de longo prazo, ou a própria terapia em si, né, que requer a mesma predisposição para encarar isso ao longo prazo e não de curto prazo. E as pessoas estão cada vez mais sem paciência para esperar esse tanto tempo que elas querem fórmulas mágicas, né? Isso é complicado. Bom, um outro aspecto que eu acho que a gente poderia já... Você ia falar alguma coisa? Não, manda pau. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Um outro aspecto que a gente pode fazer o colamento aí com essa ideia dessas camadas que a gente mencionou agora, que a gente vai criando, né, em cima do nosso eu natural para se adaptar ao mundo, é o processo de identificação com essas camadas, né? Que eu acho que esse é um grande perigo e a gente vê isso o tempo todo acontecendo, né? Então, vamos pegar agora o exemplo, por exemplo, do processo político, sem entrar, né, em méritos aqui de direita, esquerda, nem nada disso, não quero dizer isso. Mas as pessoas se apegam a ideias de uma tal maneira. Então, são dois aspectos que eles estão interligados, que é a identificação e o apego, né? A gente poderia, inclusive, muitas vezes pode nomeá-los de forma intercambiável. De que você se identifica tanto com aquela ideia que você acha que você é a ideia. Tanto é que se alguém chegar e discordar de você, você levar aquilo para o lado pessoal, mas peraí, por que você está me falando mal de mim, né? Ou por que você está me agredindo? E sendo que a pessoa, peraí, eu não estou agredindo você, né? Você é muito mais do que essa ideia, né? A ideia é uma coisa, né, que passou por você e você se identificou com ela, agarrou a ela, mas você é muito mais do que isso, né? Então, esse é um problemaço, porque nos processos meditativos, né, a gente se apega a ideias, a pensamentos, e a gente acha que, né, a gente é um pensamento em particular ou uma ideia em específico, sendo que a gente não é nada disso, nós somos simplesmente aquele observador, aquela testemunha por trás de tudo isso, né? E então, enquanto você não tem essa desidentificação com todas essas ideias, com todas essas crenças, essas regras com as quais nós fomos acostumados a entender a vida, ao interpretar a vida através delas, vai ficar realmente complicado você conseguir atingir ou provocar uma experiência de pico, porque você não consegue se desvencilhar nem de um pensamento. Imagina ficar de prontidão para que uma experiência de pico possa ocorrer, né? Bem difícil. Perfeito, não, impecável. Concordo com você. Eu acho que dos grandes problemas que a gente tem no mundo, das causas desses problemas, eu já cheguei à conclusão de que um é nosso grande mal-entendido, a nossa capacidade de não conseguir se comunicar entre nós. E o segundo é a forte identificação com coisas exteriores a nós, que não somos nós e que a gente não consegue escapar. É uma armadilha da qual a maioria de nós não consegue escapar. E eclipsa, impede qualquer ou a maioria das experiências transcendentais, sem dúvida nenhuma. Sem a gente perceber. E é complicado, porque essa é uma postura que a gente não está acostumado a fazer, né? Principalmente, né, no mundo ocidental moderno, né? Porque tem que falar, tem que ser bem específico em relação a isso, porque muitos dos aspectos do paradigma materialista moderno já se encontram infiltrados no Oriente, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Então, isso até lá foi perdido, né? Então, é uma coisa que é mais planetária, na verdade, do que... Então, a gente tem que especificar bastante, né? Mas, assim, no mundo ocidental moderno, a gente está muito vinculado a essa ideia de estar voltado para o mundo externo, né, e para o mundo que nós consideramos como material, sendo que internamente ou subjetivamente não há nada aqui para ser explorado, não há nada aqui para ser melhorado. Então, fica muito difícil fazer esse exercício, né, de estar voltando a entrar em contato com aquela sua criança interior, que é o seu eu
natural, ou seja, aquele eu que estava no mundo de forma simplesmente inocente, observando as coisas ao redor, tentando aprender, tentando entender aquilo que estava acontecendo. Então, como a gente não tem isso, ou pouco se fala a respeito disso, né, fica cada vez mais difícil a gente estar de prontidão ou ter esse aspecto da predisposição em vivenciar ou provocar esses estados alterados de consciência, porque simplesmente, culturalmente falando, a gente não tem esse hábito, né? Então, esse também é outro desafio que a gente tem que estabelecer para a gente mesmo, para que isso seja possível de acontecer. E mudança de hábito, a gente já conversou, a gente sabe como é complicado, como é um dos grandes desafios, como o cérebro se adapta para a sua convivência, para o mínimo esforço, para a economia de energia, para manter os hábitos vigentes, mas também perde excelentes oportunidades de aprendizados e a dificuldade que é abrir mão de maus hábitos, né? Outra coisa interessante é um dos ótimos subprodutos da meditação e das suas várias modalidades é justamente essa. Observe isso, não se apegue a isso. Se você foi num pensamento, não julgue, deixe ele ir embora, né? Também no livro A Shadow Light, que o cara lista uma série de estatísticas, parece que a gente passa de 30% a 40% das horas do dia divagando. Isto é, nós não estamos sabendo o que está acontecendo e estamos divagando. E está aí, estamos indo no vamos... Né? O pensamento não está vazio. A gente está ou dialogando, revivendo coisas do passado, antecipando diálogos do futuro, mas nunca aqui e agora. Às vezes aqui e agora só no modo passivo. Quando isso poderia ser usado de maneira um pouquinho mais inteligente, né? De uma certa maneira. Pode-se usar momentos, por exemplo, existe meditação caminhando, existem várias outras modalidades que essas pessoas podem se adaptar, até para reforçar aquilo que você falou no comecinho. Existe uma modalidade para tudo, mesmo para aquelas pessoas que dizem, não é para mim. Não, alguma modalidade pode vir a ser para você. Mas essa saída do presente e essa incapacidade, uma pena, de poder observar, apenas observar. Quer ver outra coisa que é muito complicado? Acho que eu já falei isso na outra nosso papo lá. Parece que nós não conseguimos não julgar. Que é inconscientemente. Conscientemente, sim. Ele vem, depois não, eu estou julgando, deixa eu dar um passo atrás, não é isso. Mas inconscientemente, eu estou falando, você está fazendo assim com o que você concorda, e você fará assim com o que você não concorda. É inconsciente. Só quando vem à tona, a gente para. Eu sei que eu não devo julgar, eu sei que não é assim, eu sei que pode ser maior. Mas quantos de nós dão essa parada? A maioria de nós vai no reboque, a gente está julgando o tempo inteiro e estamos filtrando tudo num pré-julgamento anterior. E que tipo de experiência a gente vai ter? Como a gente vai interpretar? Olha só, como a gente vai interpretar uma experiência dessas de pico se a gente está julgando o tempo inteiro por um viés com a nossa bagagem que é toda defeituosa, está num cativeiro, é materialista, é defensiva. Olha quantos obstáculos tem por trás, quando a gente começa a imaginar. Mas acho que volta a ideia de que você utilizou no início, da intenção, né? Eu acho que é importante manter essa intenção sempre, né, no mesmo lugar. Se você tem ela forte dentro de si, que é a questão autoexploratória, né, de você tentar se entender, tentar entender esse enorme cenário dentro do qual nós estamos metidos, né, qual a nossa função aqui, que estamos fazendo nessa realidade maluca, isso acaba ajudando a gente a ter essa resiliência ao longo de todos esses obstáculos que é tão necessário, né? E me veio também à cabeça, quando estava ouvindo você falar, sobre essa questão da proliferação das informações, né? A quantidade de informações que recebemos hoje em dia. Vivemos em plena era da informação, né? Ou talvez uma era da desinformação, como algumas pessoas podem também alegar, onde necessariamente, você falou agora há pouco sobre a escolha, nós vamos ter que fazer escolhas, porque a gente não vai conseguir dar conta de estar sabendo de tudo, ou de estar tendo acesso a tudo aquilo que existe. Não, a gente vai ter que fazer escolhas, eu vou querer navegar por aqui, porque o oceano inteiro eu não vou dar conta de navegar. Então, essa intenção ela tem que estar muito clara também, né? Para que você, inclusive, não se perca nas distrações que o tempo todo ficam aparecendo e que elas são reflexo, cara, da nossa forma de pensar, né? Do nosso mundo subjetivo, né? Como, por exemplo, os feeds, né? E eu falo isso, eu critico, mas eu mesmo sou vítima, tá? Dessa mesma circunstância,
né? Que às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, vocês estão falando isso, mas vocês estão acima do bem e do mal. Não, eu também sou vítima disso, que é a ideia dos feeds de vídeos, né? Que hoje em dia você tem TikTok, né? Você tem o Reels do Instagram, você tem lá o Facebook também, vídeos curtos. Aquilo, cara, é uma materialização, na verdade, do nosso caos mental. Ou seja, nós estamos assim, e isso se reflete na engenharia dessas mídias sociais ou dessas redes sociais, de tal forma e tão bem alinhado com o nosso pensamento que a gente cai feito, né, um peixinho inocente, né? Então, por que as pessoas estão cada vez mais sob o júdice dessas mídias sociais, por exemplo, os vídeos curtos, né? E a gente passando de um assunto para um outro, de um tema para o outro. Muitas vezes um tema não tem nada a ver com o outro, porque o nosso pensamento é assim. Então, eu acho que os engenheiros foram muito bem sucedidos em termos, enfim, né? Aí, mais uma vez, a intenção por trás. Essa intenção era justamente angariar seguidores. Parabéns para esses engenheiros que eles realmente conseguiram. Que é justamente refletir no físico ou no mundo material aquilo que se passa dentro de nós, né? Que é essa mente caótica pulando de galho em galho, feito esses macacos cheios de piolhos, né? Com coceiras absurdas, querendo se desvencilhar desses piolhos, né, cara? Com o smartphone na mão. Isso aqui. Com o smartphone na mão. Então, essa é uma dificuldade extrema que nós temos também, um grande impedimento para que a gente consiga provocar as experiências empíricas. Você colocou, acho que, duas premissas que eu acho legais. Premissa é sempre bom. Primeiro, quando a gente fala reconhecer que a gente tem limitações. Não, eu tenho limitações, eu caio nessa armadilha de vez em quando. Isso já é o primeiro passo. Legal. O que eu preciso fazer para não cair nessas armadilhas? Muitas vezes a gente até... Eu caio muito, acho que todo mundo aqui vai se identificar. Quantas vezes a gente estabeleceu para nós mesmos metas inalcançáveis? Hoje não vou pecar. Esquece. Esquece. Não dá. Não vou cometer erros hoje. Esquece. Eu trabalhei em jornal. Qual é o nosso sonho? Vamos fazer um jornal impecável, sem nenhum erro. Cara, não dá. Vai ter um ponto que vai estar faltando. Vai ter. Não dá. O desafio é: vamos tentar trabalhar no nível de excelência, o melhor possível de hoje. Preferência é melhor do que ontem. Aí é mais factível. É mais, inclusive, compassivo. Demonstra compaixão para comigo e com os outros. Reconhecer as nossas limitações, tem coisas que não dá. E às vezes, reconhecer tipo, olha, eu não consigo resistir. Eu estava lendo Eduardo Janete da Fonseca, tremendo escritor, gênio, só escreve best-seller. Sabe o que ele faz? Quando ele vai escrever um livro, ele se tranca lá em Tiradentes, numa cidade de Minas Gerais, numa pousadinha. Ele pega o celular dele, tranca dentro de uma sacola, e pega essa sacola, tranca dentro de uma mala, pega a mala, tranca dentro de um armário, pega o armário, tranca dentro de uma outra coisa e põe a chave dentro de uma gaveta. De tal forma que ele fala, se eu precisar, vai dar um trabalho tão grande que eu vou desistir no meio do caminho. Isso parece um auto-engano, mas inclusive, auto-engano é um dos livros dele que é genial. Ele falou, às vezes se eu não sou capaz disso, eu tenho que criar mecanismos para poder me ajudar a me controlar. Eu preciso disso. Para beber, eu não preciso, mas para isso eu preciso. É ir se conhecendo. Então, esse é um ponto, reconhecer as limitações. Mas, para mim, o mais legal é o que você falou no começo. Legal, eu sei que meu barquinho não vai dar para navegar o oceano inteiro. Primeira premissa, aonde eu estou? Segunda, aonde eu quero ir? Se a pessoa souber isso, ela economiza um monte de coisas. Ela economiza um monte de rotas. Ela descarta um monte de coisa. Saber para onde quer ir. A pergunta é, quantos de nós sabem para onde quer ir? Verdadeiramente. E às vezes você estabelece um norte, né? Só que de repente você muda de ideia no meio do caminho, né? Esse norte não é mais viável. E legal, faz parte. A gente está crescendo, vai mudando, mas sempre tem um norte, né? E ir em direção a ele. O que não pode é ficar jogando a bússola estilo Brasil. O Brasil desde 1500 está ali. Onde nós estamos? Não dá, não dá. Poupa muita energia e facilita a trajetória. Porque o que você falou é fundamental. Os mestres do entretenimento são mestres. Quaisquer deles. A gente está falando dos tecnológicos, mas desde sempre. Eu nunca fui para Disney, mas para quem foi, melhor experiência do mundo. Os caras são mestres. Qualquer um. Olha a indústria do cinema. Olha o que é o streaming. Olha o que é tudo. Não, são mestres. E estão errados? Não. Não faz parte da vida relaxar. Não faz parte da vida se divertir? Legal.
Só que se nos toma muito mais tempo daquilo que é verdadeiramente importante para nós, a coisa fica patológica, pode dar problemas. Mas se eu sei para onde eu quero ir, eu posso saber dosar. Talvez isso seja outra coisa que a gente precisa aprender, a dosar. A dosar as coisas. E voltando àquela ideia da predisposição, né, cara, um outro aspecto também que acho que é importante a gente frisar é essa ideia da concepção exploratória da realidade, né, ou da sua... Uma postura, na verdade, mais uma postura, né, cara, que é uma postura que eu acho que tanto eu quanto você nós possuímos, né, que obviamente não foi muito bem, não foi uma coisa assim premeditada, ao longo do caminho a gente foi tropeçando, caindo. Tanto acho que tanto eu quanto você, a gente foi descobrindo que essa seria a melhor forma da gente estar evoluindo, ou crescendo, ou se desenvolvendo, que é ter essa visão exploratória das coisas, né? Ou seja, não esperar por alguém que nos aponte o caminho, mas você, por conta própria, ir lá e experimentar, né? Então, acho que isso é fundamental também para que você provoque experiências de pico. Tudo bem, é importante a informação? Lógico, é sempre fundamental. Então, se você pode ler a respeito, você pode se informar a respeito, né? A gente sempre incentiva, obviamente, a informação nunca é demais, mas chega uma hora que não vai ter jeito, você vai ter que se jogar na experiência, né? Não tem por onde, né? Então, não adianta, sei lá, vamos dizer para você, não adianta falar para você que a água é molhada se você nunca entrou em contato com a água. Eu posso tentar te explicar o que é, posso tentar falar como é a sensação de você mergulhar num lago, por exemplo, mas se você não for lá e mergulhar nesse lago, não adianta, né? Então, eu acho que, lógico, nessas as devidas proporções, muito dessa abertura para as experiências de pico também passa por esse tipo de postura. Nossa, o pessoal da teoria integral chama da enação. Legal, eu tenho quer saber se está chovendo? Vá até a janela e abra. Agora, faz parte da prática, né? A teoria é bárbara, a gente aqui, talvez algumas pessoas, se eu tivesse vendo esse vídeo há 10 anos, seria novidade para mim, eu não saberia o que é uma experiência de vida, né? E se ressoasse, eu iria atrás. Opa, esses caras falaram isso, parece legal, é o princípio para ir para trás do caminho. Eu ia avaliar se vale a pena, se é uma coisa que vale a pena ou não para fazer para a minha vida agora, e aí iria para diante. A gente dá um pontapé inicial. Mas a teoria é bárbara, perfeito. Mas a maioria de nós para na teoria. A prática é que é o X da questão, é a vivência em si. E outra, essa coisa exploratória que você falou, ela está diretamente vinculada a insatisfação ao modo como a realidade é posta a nós. A gente não satisfaz como as pessoas dizem que é assim. É assim porque é assim? Não, não satisfaz. Não satisfaz a muita gente. Não precisa ser necessariamente assim. Ou, se é assim, a gente se atreve a dizer, Por quê? Ou então, será mesmo? Mas e fica muito também, concordo, mas também fica muito. Quando você vai relatar experiências desse tipo, por exemplo, se você não passou por ela, vai ficar algo sem substância, né? Uma coisa meio arenosa, uma coisa com uma estrutura meio capenga, né? Não vai ser consistente. Então, quando você passa pela experiência em si, aí você tem condições de falar, não, realmente isso aconteceu comigo em tais circunstâncias, essas foram as sensações, etc., né? Então, eu acho que é importante você ter essa capacidade, não a capacidade, né? Mas essa visão de que você vai ser... Não se contente apenas com aquilo que os outros dizem, ou com aquilo que você leu em algum lugar. Você vai lá e passe pela experiência, né? Provoque ela, né? Utilize todas as informações que você adquiriu para que você coloque uma ação nisso e vá. Vá que eu falo, não necessariamente ir até um lugar especificamente, mas ter a postura de, a partir daquele momento, estar mais atento, né? Para que essas coisas, de repente, muitas pessoas podem passar por processos assim, experiências de pico, né, de expansão de consciência, e simplesmente aquilo ficar num limbo, né, onde a pessoa simplesmente ignorou, porque talvez a pressa, no meio do trabalho, estava fazendo alguma coisa que era mais importante naquele momento, sucumbiu aquilo, passou por cima, feito um rolo compressor e aquilo caiu no esquecimento, né? Então, acho que esse caráter exploratório é fundamental, cara. E às vezes ela só vai perceber um dia se alguém comentar, se ela vier a ler, se ela achar algum paralelismo daquilo que ela vivenciou com alguma outra coisa que ela teve contato. Agora, voltando ao que você falou, a ideia de experimentar talvez seja a melhor característica e o melhor benefício da metodologia científica. Olha, dê esses passos e veja o que acontece. Exatamente. É a melhor.
não precisa ser necessariamente igual. E, aliás, naquele vídeo que eu te passei do Sheldrake, ele mostra, para o assombro de muita gente, que ao contrário do que todo mundo pensa, não é toda a experiência que é reproduzível assim em qualquer lugar do mundo, de qualquer jeito, como o pessoal tende a achar que é. Na metodologia científica, hein? Mas, enfim, isso a gente vai falar outro dia. Mas tudo que é espiritual, tudo que é transcendental, tudo que vai além do material, claro que vai ser individual, vai ser peculiar para cada um. Mas existe um arcabouço em que vai estar ali parametralizado, aquela experiência que você pode ter e que vai poder ser comparada com outras que milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, vivenciaram e continuam vivenciando. E que pode dar uma referência para você continuar seguindo. E outra melhor, te fez bem, te fez crescer, te fez enxergar o mundo melhor, vai fundo, vai fundo. Inclusive, eu queria adiantar para você que no próximo papo aqui, né, que é a ideia de fazer a integração das experiências de pico, né, essa que seria a ideia do próximo papo. Eu queria combinar com você aqui, isso não foi combinado, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo agora aqui, é ao vivo que eu estou fazendo isso, lógico que a gente vai gravar esse episódio, depois a gente vai subir para o YouTube, mas que é, tanto eu quanto você, falar de alguma experiência de pico que nós vivenciamos. Boa. E aí a gente consegue, com um evento real, a partir daí fazer uma construção, né? Então, acho que é uma proposta que eu queria fazer para você, não sei se você topa. Pode ser? Eu já tenho um caso na manga aqui, que eu posso relatar, depois você vê com o tempo aí, porque a gente consegue depois trabalhar em cima da integração, não que eu tenha, seja supra-sumo ou um exemplo a ser dado, nada disso, mas é que a gente parte de uma coisa concreta para não ficar uma coisa assim tão abstrata demais, fora da realidade, né? Tudo bem de fazer? Fechou? Aí a gente pode, a partir daí, fazer isso daí. Mas, cara, eu acho que o mote desse episódio aqui é justamente estar disposto, estar mais atento, né? E saber que existe uma predisposição para que experiências desse tipo ocorram. Ou seja, qual que é a primeira preferência? Saber que esse assunto existe, ou que experiências desse tipo existem, e ficar um pouco mais atento no seu dia a dia e não rechaçá-las, né? Não negá-las, né? Ou achar que você está ficando louco, está tendo algum problema neurológico, né? Eu conheço várias pessoas que já passaram por experiências assim, experiências inclusive que foram, eu não vou revelar aqui nomes, tá? Mas é uma pessoa que nós conhecemos que passou por uma experiência que eu considero de pico, né? Como ela estava dirigindo o carro, por exemplo, e ficou com um lapso de memória aí de muito tempo, né? Dirigindo o próprio carro, e ela não se lembra de nada que aconteceu. É um pouco diferente daquela ideia do estado expansivo de consciência, onde você está consciente de tudo. Ela teve um esquecimento. Não necessariamente significa que ela não passou por um estado expansivo de consciência. Mas onde que eu queria chegar em relação a isso? Que talvez o exemplo, você pode pensar, mas esse exemplo não é muito cabível aqui, porque, enfim, a pessoa não se lembra. Ela foi atrás das respostas num médico, num neurologista, para saber, olha, peraí, eu estou com algum problema neurológico, porque eu fiquei muito tempo dirigindo o meu carro sem estar consciente, né, do que estava acontecendo. E fez vários exames e não foi encontrado absolutamente nada, né? Então, a pessoa está bem, né, em relação a isso. Então, são formas que nós temos, né, de materialmente, digamos assim, ou empiricamente, de estar verificando se não há realmente um problema neurológico ali ou se há de fato uma experiência de pico. Então, eu estou dando esse exemplo porque, assim, é uma forma também da gente colocar os dois pés no chão, né, para estar averiguando, seja em um espectro ou em outro, se aquilo está nos levando para uma experiência de pico de fato ou para um outro caminho que seja algo que seja diferente daquilo que nós estamos querendo revelar aqui, né? Então, acho que isso é realmente importante. Eu acho que isso é legal porque eu acho que parte de um perfil que a gente tem. É legal, a gente sabe que o transcendental existe, a gente sabe que o além do material é muito gigante, mas não é tudo. Existe a maionese, existe a viagem na maionese. Então é bom se calçar. Onde a ciência pode ajudar, a ciência materialista pode ajudar, vamos nela. E também existe uma sanga, existe um grupo espiritualista que pode te dar referências. Reconte para eles, isto é, viva a experiência, conte para eles, e eles vão ter padrões para dizer se você está mais ou menos naquela seara. Não, concordo contigo plenamente, cara, acho que é por aí. E a outra coisa que também as pessoas podem se deparar com essa problemática, que é a nossa ideia de real, né, cara? O que é realidade, né? Então, isso foi recentemente, esses dias eu vi uma pessoa falando a respeito do que seria a realidade, foi o Dennis McKenna. O Dennis McKenna, ele falou de que ele considera como real tudo aquilo que pode ser experimentado.
Ou seja, se você passou pela experiência, você experimentou aquilo, aquilo é real. E isso, cara, explode, né, como uma bomba nos nossos colos em relação à nossa ideia tradicional de realidade, que tem que ser uma coisa concreta, que você consiga bater, né, e experimentar. E muitas vezes a nossa consciência, ou mesmo os estados alterados de consciência, a gente passa por processos que são, ou tem a aparência de ser muito mais real do que a nossa própria realidade vivenciada aqui, né? Então, isso é um grande tapa, ou eu diria até um soco no nosso queixo em relação ao, pô, acordem, né? O que vocês estão considerando como realidade? Perfeito, acho que é por aí. E outra coisa que é legal, você vê, às vezes as coisas são, não porque ela é simples, mas porque ela é simples, mas ela tem um conteúdo muito gigantesco. Estava vendo um bate-papo do Ken Wilber outro dia, ele estava falando, alguns conceitos são muito complicados, mas a gente tem que simplificar porque todo mundo vai entender. Aí ele falou assim, ó, pergunto para você, o que é beleza? Puxa, você vai perguntar para as pessoas e cada um vai fazer uma coisa. Ele vira assim, beleza? Eu não sei exatamente o que é, mas se eu ver, eu identifico. Pô, quem não vai falar isso? Quem não vai falar isso? Você pode até variar o que é bonito para você ou não, mas quando você souber, isso para mim é bonito. Ponto. Ponto. A gente identifica. Eu não sei definir, mas se eu a vir, eu identifico. Genial. Genial. Então, genial que já acabou, cara. É. Só 1 hora aqui, deu certinho, cara. Infelizmente. Estão reclamando que às vezes os assuntos ficam bons no final. Eu já recebi algumas reclamações e aí tem que parar. Mas aí eu expliquei. Essa é a proposta do episódio, né? E é uma forma também de a gente conseguir tentar se disciplinar para encaixar tudo no espaço de 1 hora. Tanto eu quanto você temos as nossas próprias agendas, enfim, temos a nossa vida para cuidar, né? Enfim, essa que é a ideia. E fica também um saborzinho de algo a mais que a gente pode sempre explorar em outro episódio, né? A gente requisita. Muito obrigado mais uma vez, então, grande Newton César, por mais uma participação exemplar. E é isso, cara. A gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Beleza, impecável, Márcio Roberto. Até a próxima. Tchau, tchau, cara. Tchau.